Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre os resultados da Lojas Renner. Ela publicou o ITR do primeiro trimestre de 2020. A ação caiu, depois a ação subiu, depois ela voltou a cair. Alguns analistas falaram que era um resultado muito ruim, outros falaram que não era tão ruim assim. Tinha diferentes interpretações. E daí a gente vai estar trazendo aí a nossa perspectiva com relação às lojas Renner. Primeira questão que fica evidente é o lucro, o lucro líquido dela. No primeiro trimestre de 2019 foi na faixa de 161 milhões e no primeiro trimestre de 2020 foi para 10 milhões. Então uma queda aí superior a 90%. Então a gente sabe que o lucro contábil é mensurado dentro do regime de competência e nem tudo que está no lucro significa entrada ou saída de caixa, certo? Essa é uma da questão que a gente vai abordar. Agora, quando a gente pensa em uma empresa que caiu o lucro, sabendo essa questão do Covid, essa questão sanitária, qual é a nossa primeira linha de raciocínio? Deve ter despencado as vendas, já que teve uma queda tão acentuada do lucro. E curiosamente, se a gente for ver as vendas, ela não teve uma queda tão grande. Então ela teve no primeiro trimestre de 2019 1 bilhão 892 milhões e no primeiro trimestre de 2020 1 bilhão 863 milhões. Realmente caiu 30 milhões, só que esses 30 milhões é menos de 2% do faturamento. Então a receita dela foi praticamente a mesma. Isso não justificaria aquela queda do lucro, certo? Só que a gente tem que desdobrar a receita para começar a entender um pouco o que aconteceu. Então, a Renner, na verdade, ela tem duas grandes atividades. Ela tem a venda de roupa e de outros produtos, E ela tem os serviços financeiros que ela presta, de empréstimo, de cartão. Os serviços financeiros, se for ver nesse último ITR, já significa quase 18% do faturamento dela. Então, o faturamento de 2019, do primeiro trimestre em relação a 2020, com relação à roupa, venda de mercadoria, teve uma queda de 100 milhões. Em compensação, os serviços financeiros, até em função da crise, teve uma alta de 70 milhões. E somando esses dois fatores, é que vai dar essa queda de 30 milhões de faturamento. Os serviços financeiros, eles possuem uma margem bruta maior do que o serviço de venda, do que a prestação, a venda de produto. Então, se a gente for olhar a margem bruta, o lucro bruto da Renner subiu. Na verdade, o lucro líquido caiu 90%, mas o lucro bruto da Renner subiu. Então, não tem a ver com a receita. Mas o que tem a ver, o que afetou tanto assim o resultado dela? Então, uma conta que se destaca dentro da DRE são as perdas de ativos não recuperáveis. Essa conta, no primeiro trimestre de 2019, foi 72 milhões e no primeiro trimestre de 2020 foi 199 milhões. No caso da Renner, essa conta está muito relacionada com as provisões de inadimplência dos seus serviços financeiros. E se for ver, ela teve uma alta basicamente aí similar dessa despesa da queda do lucro dela. Isso explica muito do lucro dela. Isso tem um lado bom. Por quê? Porque essas perdas não são saídas de caixa, mas isso tem um lado ruim. Desse crédito que está aumentando, está sendo provisionado uma série de perdas. Então, se a gente for olhar a carteira dela, esse gráfico que ela traz dentro do seu demonstrativo mostra aqui em cinza
o quanto evoluiu a carteira dela, aqui considerando todos os produtos financeiros, e né, os vencidos também subiram, e aqui em preto as perdas, né? Então ele estava em torno de 3%, vinha em torno de 3% e foi para 6% do valor de perda. Então as perdas subiram pelo crescimento da carteira, pelo crescimento da inadimplência e também porque ela, por uma opção, provisiona de maneira mais conservadora do que o Bacen exige. Tem uma certa margenzinha aí também da própria empresa, certo? Esses 3 reflexos foi que derivou aquela perda que foi o fator que afetou o resultado dela. Mas a gente pode dizer assim, se não afeta o caixa, então ela está com o caixa bombando. E isso não é verdade. Se a gente for ver aí o caixa operacional dela, ele não gera caixa, ele consome caixa. Ele é deficitário. Se for ver o caixa livre dela, também ele é bem deficitário. Então o que a empresa fez para suprir essa lacuna, né? Um caixa deficitário e uma situação desafiadora pela frente. Ela fez uma série de captação de recursos, fez uma série de empréstimos para tentar fortalecer esse caixa para se tornar mais robusta frente a essa dificuldade que vai vir aí nos próximos meses. Qual é o reflexo disso aí? O endividamento dela aumentou sobremaneira, né? Se a gente for ver o endividamento bruto, que era no final de 2019 1 bilhão e 600, agora em março é 2 bilhões e 500. Então é um aumento significativo, aumentou a alavancagem financeira dela. Claro que esse aumento, se for olhar um passado dela, já foi mais alavancado, já teve mais endividado. Então, sim, é um endividamento significativo, mas é um endividamento, de certa forma, gerenciável, se ela conseguir bons resultados mais para frente, passar dessa turbulência. Então, algumas conclusões que a gente tem sobre o futuro dela. Além dessas captações de recursos bastante significativas, aí, em torno de 1 bilhão, também tem emissão de debêntures, que já foi aprovada pelos acionistas, para fortalecer o caixa. Tem na demonstração dela um evento subsequente ao fechamento da demonstração, que é um ganho judicial de uma questão tributária, num valor bastante significativo. Agora vem a parte da execução, é uma notícia positiva. Ela, obviamente, tem uma perspectiva de queda nas vendas nos próximos meses, principalmente esse próximo ITR aí que ficou um bom tempo fechado as lojas, mas, em contrapartida, ela tem um caixa bastante reforçado e continua reforçando esse caixa para se tornar robusta, para se tornar resiliente nesse período e conseguir transitar por esse período até um momento mais tranquilo. Então, a conclusão que a gente pode tirar das lojas Renner, ela vai ter dificuldades, certo? Ela vai ter um certo momento turbulento nos próximos meses, nos próximos ITRs, mas ela está com bastante força, está com bastante caixa para passar por esse período e voltar no futuro mais distante com força total. Então ela tem uma situação negativa no curto e no médio prazo, mas tem possibilidade de passar por isso em uma situação positiva mais para frente. Certo, pessoal? Essa foi minha perspectiva aí. Com isso, damos concluído. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.